Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata da regra de 3 composta. Antes de eu começar a explicar sobre a regra de 3 composta, deixa eu te fazer aqui rapidamente uma pequena comparação, tá? Nós temos regra de 3 classificadas de duas maneiras: as regras de 3 simples e as regras de 3 compostas. Quando é que a gente consegue identificar quando existe uma ou quando existe a outra? Uma regra de 3 será dita simples quando nela estiverem envolvidas apenas duas grandezas. E aí, essas duas grandezas podem ser diretas ou inversas. Uma regra de 3 será dita composta quando nela estiverem envolvidas 3 grandezas ou mais. E aí, a complexidade de resolução ela aumenta um pouquinho, por quê? Porque, tendo 3 grandezas ou mais, você sempre deverá fazer análise de 2 a 2, sendo que quem manda é a grandeza referente ao valor que nós queremos achar o seu resultado. Então vamos ver aqui um exemplo rapidamente, olha só. Imaginemos que numa determinada questão, ou problema, ou situação, eu tenha 3 grandezas: número de funcionários, número de peças e horas por dia. Aí temos o seguinte texto: 50 funcionários produzem 200 peças trabalhando 5 horas por dia. Quantas peças 25 funcionários produzirão se eles passarem a trabalhar 8 horas por dia? Então, gente, quando você vai resolver uma regra de 3 composta, temos que seguir alguns passos. Vamos aqui a eles. Primeiro passo: identificar e separar em colunas as grandezas do mesmo tipo. Foi o que fizemos. Quais são as grandezas? Número de funcionários, número de peças e horas por dia. Legal? E aí a gente coloca cada valor numérico referente a cada uma dessas grandezas. Segundo passo: identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza da incógnita. O que isso quer dizer? Incógnita é a letra. Sendo a letra, é a grandeza que eu quero achar o valor. Como a questão quer saber qual é a quantidade de peças, eu tenho que comparar então, primeiramente, número de funcionários com número de peças e depois horas por dia com número de peças. Tá legal? Então olha só, vamos pensar da seguinte maneira: se 50 funcionários produzem 200 peças, 25 funcionários produzirão mais peças ou menos peças? Opa! 25 funcionários produzirão menos peça, até porque é menos gente trabalhando. Como diminui o número de funcionários e também diminui o número de peças, automaticamente essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Tá legal? Analisando aqui agora, pessoal, a quantidade de horas por dia em relação ao número de peças, não se esqueçam que eu sempre devo comparar as grandezas em relação à grandeza que possui a incógnita ou a letra, tá bom? Trabalhando agora aqui, olha só, trabalhando 5 horas por dia, a gente consegue produzir 200 peças. Se nós trabalharmos 8 horas por dia, a gente vai conseguir produzir menos peças ou mais peças? Bem, pensemos no seguinte: se eu tenho um tempo maior para fazer esse trabalho, automaticamente, então, a gente vai conseguir produzir mais peças. Isso quer dizer que, se aumentou o número de horas por dia trabalhada, também vai aumentar a quantidade de peças produzidas, tá bom? Automaticamente, então, essas duas grandezas também são grandezas diretamente proporcionais. O que acontece aqui nesse caso, então, reparem: montar a proporção e resolver a equação. Opa! Como é que a gente monta essa proporção? Da seguinte maneira: eu vou ter uma igualdade onde a esquerda da igualdade é a razão da incógnita. O que isso quer dizer? Já que a minha incógnita está nessa parte aqui, eu tenho então 200 sobre x, o que foi colocado aqui embaixo. Beleza. Do lado direito agora é o produto das razões das demais colunas. Só que, para que você consiga realizar esse produto, é importante você perceber se essas grandezas são diretas ou inversas.
Sendo essas duas grandezas, atenção, essa dos funcionários e essa referente às horas por dia. Sendo essas duas grandezas diretas em relação à quantidade de peças, a gente não tem a necessidade de inverter nenhuma delas. Portanto, se aqui é 50 sobre 25, 50 sobre 25, vezes a segunda fração que é 5 sobre 8, 5 sobre 8. E aí, nesse caso, em seguida, a gente vai ter que resolver essa equação da seguinte maneira, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Do lado esquerdo, nós temos 200 sobre x. Do lado direito, eu tenho que resolver essa multiplicação de 50 por 5 em cima e 25 vezes 8 embaixo. Então, nós teremos 50 vezes 5 me dá como resultado 250. Automaticamente, 25 vezes 8 me dá como resultado igual a 200. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, quando você resolve essas multiplicações do lado direito e depois parte para a igualdade com a razão do lado esquerdo, nós temos aí uma regra de 3 direta. Sendo ela direta, a gente vai resolvê-la multiplicando em diagonal. Então, nós teremos, não se esqueçam que quando a gente começa a resolver uma proporção direta, de preferência comece sempre pela letra. Logo, então, x vezes 250, nós temos 250x. Assim como 200 vezes 200, reparem, 2 vezes 2 é 4. Como tem dois zeros aqui embaixo e dois zeros aqui em cima, a gente vai seguir com 4 zeros. Então, nós temos aqui 40 mil, tá beleza? Então, vamos lá. Como eu quero achar o valor do x, esse 250 que o acompanha está multiplicando, deverá passar dividindo. Então, a gente tem 40 mil dividido por 250, desculpa. E aí, pessoal, olha lá. Como eu tenho 4 zeros em cima e um zero embaixo, você pode cancelar essa quantidade de zeros em igual quantidade. Como assim? Bem, eu tenho em cima 4 zeros, eu tenho embaixo apenas um zero. Então, eu corto esse zero de baixo com um dos zeros de cima. Então, pessoal, devido a esses cortes que a gente fez aqui dos zeros, nós teremos que resolver a divisão entre 4.000 e 25. Devido à falta de espaço, eu vou continuar bem aqui em cima, tá bom? Então, reparem. Eu tenho, nesse caso, que achar o valor de x, onde esse x é igual a 4.000 dividido por 25. E aí, pessoal, resolvendo a divisão de 4.000 por 25, nós acharemos como resultado igual a 160. O que esse resultado, o que esse valor de x está nos mostrando? Está nos mostrando o seguinte, que 25 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, conseguirão produzir no total 160 peças durante esse período. Então, é importante você verificar e analisar como que funciona a resolução de problemas ou a resolução de situações que envolvam regra de 3 composta. Então, sempre lembrando que uma regra de 3 será composta quando na sua composição nós tivermos 3 grandezas ou mais, independente de elas serem diretas ou inversas, tá bom? Lembrando também que quando as grandezas forem diretas, você resolve a multiplicação de forma direta. Se de repente uma delas fosse inversa, antes de fazer a multiplicação, você teria, ou terá na verdade, a necessidade de fazer a troca ou a inversão dessa razão. Legal, pessoal? Então, essa nossa aula foi tratada sobre regra de 3 composta. Muito obrigado e tchau.